Boa noite a todas. Vamos continuar a meditação no livro de 1 Reis, capítulo 8 hoje. E vamos fazer primeiramente a nossa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, meu Pai, reunidas mais uma vez, buscando em Ti, meu Deus, não apenas uma informação, mas estamos buscando, meu Pai, aquilo que vai edificar o nosso espírito, fortalecer a nossa alma e nos levar para perto do Senhor. Que o Senhor venha manifestar hoje a Tua misericórdia para conosco e iluminar os nossos pensamentos, acrescentando, meu Pai, ao nosso entendimento aquilo que precisamos para podermos evoluir, amadurecer na fé, sermos ainda melhores para o Senhor. É o nosso grande objetivo, meu Pai, te agradar. Então, que o Senhor venha nos revestir com a Tua presença, aquilo que sai dos nossos lábios seja de fato para que sejamos edificadas, fortalecidas, preparadas para fazer toda a tua boa obra. Desde já seja repreendido todo e qualquer espírito que tenha a intenção de roubar os ensinamentos que o Senhor vai nos dar hoje. Que o teu espírito esteja tomando conta de tudo e de todas nós. E ainda, meu Pai, pela nossa fé, vivendo o propósito da família, nós te pedimos que o Senhor venha olhar para o nosso mural e que, de alguma forma, o que nós estamos meditando aqui venha chegar aos nossos familiares, que a tua palavra venha penetrar na alma deles, de modo, meu Pai, que eles venham aceitar ao Senhor, se converter a ti, e eles venham ser salvos. Esse é o nosso objetivo, entregamos tudo que somos e temos em tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém, pessoal. Então, vamos lá. Abra aí a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 8. A gente hoje vai fazer uma meditação relativamente breve, mas antes de tudo, eu quero pedir desculpas a vocês e fazer aqui uma retificação. Quando nós estávamos falando sobre a construção desse templo, nós falamos sobre a madeira de cedro que é usada em todo o templo, com abundância, tanto nos pisos quanto nas paredes. E eu cheguei a fazer uma correlação com a madeira que foi usada no tabernáculo, e, de fato, não são as mesmas madeiras, tá? Então, eu me equivoquei, a madeira do tabernáculo é a madeira de acácia. A madeira que está sendo usada no templo é a madeira de cedro. Mas, de qualquer sorte, tanto uma como outra tem o mesmo objetivo, que é representar a humanidade, o ser humano, dentro daquela estrutura, dentro daquele planejamento de Deus, tá bom? Então, fica essa ressalva, mas, de qualquer sorte, a simbologia ainda assim é a mesma, tudo bem? Então, vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso texto, 1 Reis, capítulo 8, verso 1. Então, congregou Salomão as autoridades de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes das famílias paternas, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. Então, vamos lá. Uma coisa bem interessante que a gente vai observar aqui é que, no início desse livro, né, quando o texto começa a falar de Salomão e do reinado de Salomão propriamente, o texto ele forma, ele mostra como Salomão está formando, né, a sua estrutura política, sua estrutura organizacional. E ele vai colocando lá os seus capitães, os seus ministros e toda aquela corte que a gente já estudou antecipadamente. E aqui a gente vai ver que não está sendo convocada necessariamente essa corte, pelo contrário. Ele está seguindo aqueles princípios tradicionais.
de chamar os líderes tribais, os representantes, os príncipes, né, os principais de cada tribo, de cada família, trazendo essas pessoas para esse grande evento que vai ser realizado, que vai ser a dedicação do templo. Não é necessariamente a inauguração, é a dedicação. Ele vai estar fazendo a dedicação daquele local a Deus. E a gente vai perceber que ele aí tira aquelas inovações, vamos dizer assim, dá uma retroagida nos seus princípios, não são nem bem princípios, não é a palavra certa, né? Mas nos seus novos hábitos, dá uma retroagida, e ele volta à prática das coisas anteriores, que ele aprendeu, né, de seus pais, Davi, etc, 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 etc. Como era feito tradicionalmente. Chamava os anciãos, aquelas pessoas que representavam aquela sociedade, que tinham experiência, pessoas que poderiam dar conselhos, pessoas que realmente tinham influência e representatividade dentro daquela comunidade. Então, ele chama essa galera e manda subir a Jerusalém, né? Vamos para cá que a gente vai consagrar o templo. E ele vai chamar essa turma e ele vai dizer o seguinte: a gente vai pegar a arca que está naquele tabernáculo provisório e particular que Davi fez para si, onde ele foi lá e colocou a arca da aliança. Existia um outro tabernáculo, uma outra situação onde os sacerdotes ministravam, mas a arca da aliança ficou numa casa específica, que não era bem uma casa, era uma tenda mesmo, tá? Uma tenda específica e particular que Davi levantou para si, onde lá ele entrava e ele ia consultar a Deus, ele ia falar com Deus, ele tinha esse cuidado, esse zelo com a Arca da Aliança, ele tinha muito temor, muito respeito, muita reverência por aquele símbolo que ele entendia que significava a presença de Deus. Bom, onde ficava mais ou menos essa localização, né? O Monte Sião, a cidade de Davi. A gente já sabe que Jerusalém está assentada também nesse monte, nessas estruturas, tá bom? E aí o que a gente vai perceber é que esse Monte Sião é como se fosse um pequeno montezinho dessa cadeia de montes. E ela vai ter uma distância aproximada da casa de Davi até Jerusalém, que não são necessariamente as mesmas coisas, da casa de Davi para Jerusalém, essa nova edificação que Salomão estava fazendo, era uma distância de mais ou menos 4 quilômetros. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma imagem para a gente visualizar. Está dando aí para todo mundo ver? Então, vamos lá. Ó. Então, numa imagem aí mais antiga, a gente vai ter aqui, ó, que a cidade de Davi está mais ou menos por aqui. Isso aqui é um monte, né? Vocês vão ver que tem vários montes aí ao redor. E esse é um dos montes, não é um monte muito elevado, mas enfim. Era aqui que ficava o forte, a fortaleza de Jebus. E Jebus era, como era chamada anteriormente, Jerusalém. E quando Davi invade essa fortaleza, ele domina a cidade de Jebus, domina os jebuseus. E aqui nessa região, ele constrói lá o palácio dele, edifica o palácio dele, a casa de Davi, de modo que o Monte Sião vai ser conhecido também como a casa de Davi, que é como a gente está vendo aqui no texto mesmo, né, de 1 Reis 8, no verso 1. Finalzinho do texto vai falar ali, ó, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Então, ia fazer subir daqui, trazer por uma imagem mais atual, tá? Sair daqui, mais ou menos, para ir para cá. Tá? Essa é uma imagem realmente atual, mostrando aqui a Jerusalém antiga, a gente tem a Jerusalém moderna, com as construções modernas, e aqui a gente tem a Jerusalém antiga, e aqui nessa região, inclusive, nós temos aquilo que seria a casa de Davi, o palácio de Davi.
tá? Tá aqui nessa região. Então, houve esse cortejo para remover a arca daqui e levar mais ou menos a essa distância aqui. Claro, pessoal, que não existiam todas essas edificações ainda, tá certo? Então, com certeza, ainda eram estradas de chão, obviamente, e talvez tivesse alguma vegetação em redor, como a gente vai ver aqui, que aí existe essa vegetação, tá bom? Então, só para a gente ilustrar aí, ter uma noção desse deslocamento. E aí a gente vai para o verso 2. Todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Bom, aqui a gente já tem uma informação também mais interessante, quando o texto fala que isso está acontecendo em um momento de festividade. Nós sabemos que Israel tinha pelo menos 3 festas fixas, ordenadas pelo próprio Deus. Israel vai ampliar o número de festas de acordo com o seu desenvolvimento cultural, tradicional, mas o que Deus manda de fato eram 3 festas, né? Que era a Páscoa, a festa das primícias, e essa festa do 7º mês, que era a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas, ou a festa da colheita, ou a festa de Sucote, né? Qualquer uma dessas denominações tem o mesmo significado. E o que significava essa festa? Era um momento muito simbólico, tanto pelo significado da festa, pela dedicação do templo de Salomão, né? Do primeiro templo. E a festa da colheita, ela era realizada quando a colheita estava sendo finalizada realmente. E se iniciava um novo ciclo, estava entrando aqui no inverno, vai se iniciar um novo ciclo, enfim, nesse momento, quando a colheita estava finalizada, eles estavam muito felizes, eles lembravam de Deus e eles comemoravam com ações de graças as colheitas, as bonanças que Deus deu para eles, né, para todo Israel. E também, e principalmente até, para lembrar da fidelidade de Deus, de quando eles saíram do Egito e peregrinaram no deserto. Vamos lembrar que quando eles estavam no deserto, eles viviam em tendas. Por isso o nome, né, de festa das tendas, festa das cabanas, festa dos tabernáculos. Esses nomes lembrando justamente dessas tendas. E independente deles estarem vivendo nas tendas e no deserto, Deus foi fiel a todo tempo, dando a eles todo tipo de provisão. Tudo que eles precisavam, eles tinham, o próprio Deus supria. Então, Deus instituiu essa festa para que eles se lembrem, e serve como um memorial. Lembrem-se, todo ano, de que eu supri todas as vossas necessidades no deserto, quando saíram da casa da escravidão. E eles fazem isso, inclusive, até os dias de hoje, tá? Os judeus, eles até hoje comemoram essas 3 festas principais e além dessas outras que aí eles acrescentaram ao calendário de acordo com a cultura deles, o desenvolvimento das tradições deles. Então, era a festa dos tabernáculos, e só por ser a festa dos tabernáculos, havia a congregação de toda Israel em Jerusalém, para que houvesse a dedicação a Deus, o culto a Deus, onde eles ofereciam os holocaustos, as ofertas pacíficas, né, aquelas ofertas que a gente já viu anteriormente, as ofertas de libação, de alimentos, pronto. Eles iam lá dedicar, né, a Deus a sua adoração. E quando Salomão faz essa convocação, é justamente num momento como esse, muito oportuno, o 7º mês. Então, o pessoal, primeiro, estava muito feliz porque estavam tendo
um reinado de paz, sem guerras. Isso já era motivo de muita alegria para Israel. E agora eles estão vivendo um momento de prosperidade. Lembra? Aquilo que eles plantam agora, eles colhem. Não é de forma alguma saqueado por outros povos, pelos seus inimigos naturais. Não. Então, o que eles estavam plantando, eles estavam colhendo. De tal forma que quando eles pagavam os impostos e tributos, que eram extremamente pesados, isso não afetava em nada as finanças deles. Pelo contrário, eles continuavam, né, muito bem, obrigados, satisfeitos, realizados. E eles vão subir, então, com muita alegria para participar dessa festa. Vão congregar com toda Israel, de modo que o texto aqui até vai falar, não fala aqui nesse texto, acho que não é aqui não, fala em Crônicas, se não me engano, eu não pesquei isso aqui, tá, pessoal? Desculpa, mas enfim, de todo Israel, daquele tempo, o pessoal vai vir e se concentrar em Jerusalém. Isso era muita gente, pessoal, inclusive do Egito, desde lá das fronteiras do Egito até as fronteiras lá com o Líbano e tal, era muita gente. Ó, só aquele povo que saiu lá que saiu lá do Egito, já era muita gente. Esse povo, quando chega aqui, Canaã, ele se multiplica. Ele já se multiplicou no deserto. Aqui eles vão se multiplicar ainda mais. Então, era muita gente, todo mundo congregado ali, pelo mesmo propósito. Quando a gente tem essa identidade, né, sendo desenvolvida, essa identidade nacionalista sendo desenvolvida, isso cria ainda mais união entre o povo. Isso era algo muito positivo para essa turma que, nesse momento, já tem algumas divisões entre si, pelo tipo, pelo nível de pensamento que está sendo desenvolvido. A partir de então, já que eles estão misturados a outros povos. Então, esse era um momento muito interessante para que unisse esse povo em um só pensamento. Qual? A dedicação a Deus. Quando eles estão subindo, eles vão lá adorar a Deus, eles vão se colocar diante de Salomão, e a gente, bom, vamos seguir aqui o texto, né? Verso 3. Vieram todas as autoridades de Israel, e os sacerdotes alçaram a arca do Senhor. Isso aqui a gente já viu antes, dentro do tabernáculo, dentro da estrutura do tabernáculo, só quem mexia dentro do santuário, do Santo dos Santos, era justamente os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Aqueles levitas da genealogia de Arão. Então, pronto, esses sacerdotes, eles iam lá e cuidavam das coisas do interior do tabernáculo. E a gente vai ver aqui que vai ser esse mesmo princípio. Os levitas vão estar cuidando das coisas do lado de fora e os sacerdotes vão estar cuidando das coisas do lado de dentro do templo. E aí vocês vão perceber que aqui quem vai carregar a arca são os sacerdotes. E nesse momento é bem interessante, pessoal, a gente lembrar, assim como tenho certeza que Salomão e os demais sacerdotes aqui lembraram também, daquela situação onde Davi quis tirar a arca de lá da região onde ela estava e trazer para Sião, para a cidade de Davi. E lembra que ele acaba fazendo isso com uma certa irreverência, não que ele não tivesse temor, mas que ele estava fugindo das coisas que Deus tinha orientado para como cuidar, né, dos utensílios do Santíssimo Lugar. Então, aquilo era para ser carregado pelos sacerdotes. E Davi, ele acaba colocando em cima de um carro de bois e vai carregando isso através da estrada. Estrada de pedregulho, estrada de areia, uma pavimentação que não era lá muito estável, a arca balança de lá, o carro balança de cá, acaba que a arca vai quase caindo, e aí vem Uzá, coloca a mão para segurar.
Lembra que a gente comentou, inclusive, que, poxa, a intenção dele era muito boa, beleza, mas o que interessa a Deus não é a sua intenção, simplesmente é a sua obediência. Você tinha vontade de fazer o bem, mas você estava desobedecendo a ordem de Deus, e só quem podia tocar na arca eram os sacerdotes. Uzá não era um sacerdote. Uzá morre na mesma hora. Davi, inclusive, fica meio chateado e temeroso. O que eu vou fazer agora? Tanto que ele desiste de levar a arca, deixa lá na casa de Obed-edom um tempinho. Ok? Então, Salomão lembra muito bem do que aconteceu e ele, nesse momento, vai ter o devido cuidado de enviar os sacerdotes, ainda que ele tivesse miríade de carros e cavaleiros, e a essa altura, acredito que já deveriam ter algumas estradas bem pavimentadas, mas ainda assim, ele vai fazer a coisa toda do modo tradicional, ele não quer errar. Ele está no início aqui do seu reinado, esse homem é um cara ainda espiritual, e ele cuida e zela das coisas do Senhor. Então, vamos lá. Ele vai chamar os sacerdotes, essa turma vai carregar essa arca e vai levar até então o primeiro templo. Então, vamos seguir aqui, verso 4. E a levaram para cima, dando a entender que Sião era um monte um pouco mais baixo do monte onde está Jerusalém, né? É tudo uma mesma cadeia de montes, mas, enfim, ele está numa parte um pouco mais baixa, Jerusalém, numa parte um pouco mais alta. Então, levaram para cima, e a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e os levitas trouxeram-nos para cima. Então, lembra que existia duas tendas, uma para a Arca da Aliança, particular de Davi, e tinha outra tenda da congregação, onde os sacerdotes, os levitas, continuavam desenvolvendo lá os devidos rituais, tá bom? Então, tudo que tinha na Arca da Aliança, ou na tenda da Arca da Aliança, que era só a Arca da Aliança, os sacerdotes levaram. E o que tinha dentro da tenda da congregação, as bacias de ouro e todas as outras coisas, pá, etc. Pronto, tudo aquilo também foi carregado para ser levado ao primeiro templo. Então, vamos lá. E o rei Salomão, e toda a congregação de Israel, que se ajuntara a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que não se podiam contar nem numerar pela sua multidão. Vou fazer um parênteses aqui, que o texto, ele está nesse verso, é como se ele estivesse finalizando uma linha de pensamento. Olha, os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo e eles estão sacrificando. Pronto. Agora ele vai voltar a detalhar como foi essa entrada da arca. Os sacrifícios, realmente, as ofertas, elas só vão começar a acontecer quando a arca está dentro do templo, tá bom? Então, isso aqui é como se fosse uma pausa para finalizar uma linha de raciocínio e depois ele vai começar a detalhar o que realmente aconteceu. Mas, enquanto a arca não estava no lugar, não estava ocorrendo os sacrifícios, tá bom? Os sacerdotes levaram a arca da aliança, no verso 6. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário, mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Deixa eu pegar aqui essa imagem enquanto o pessoal está entrando. Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Boa noite. Boa noite, pequena. Cadê? Todo mundo vendo aí, pessoal? Ok? Então, vamos lá. Sim.
Quando a arca passa por aqui, aqui na frente, tá? O pórtico tá aqui na frente. Quando a Arca da Aliança vai passando, tá certo? Para chegar no Santíssimo Lugar, né? Aqui é o santuário, aqui é o santo lugar, e lá é o Santíssimo Lugar ou o Santo dos Santos. Quando a arca vai chegar até lá, né? Vai encontrar aqui os querubins, ó. Lembra que em outra imagem a gente tinha visto querubins na forma de leão, né? E na verdade, não é o que a Bíblia relata. Como eu falei com vocês, algumas imagens que a gente pega da internet, elas não são realmente fiéis, tá bom? Ao texto, pelo contrário, são misturadas com as culturas e tradições pagãs. Mas essa imagem aqui eu acho que está mais fielzinha, tá? Então, a gente vai perceber aqui que os anjos que estavam lá dentro, as imagens dos anjos, né? Elas tinham a ponta das asas que tocava numa parede e a ponta da outra asa tocava entre si, né? Um anjo tocava a ponta da asa do outro anjo. E a arca ficava justamente no meio deles dois, tá? Então, vamos lá. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Então, é essa região aqui, tá bom? Lembrando, pessoal, que isso aqui não tem janela, tá? Não tem janela, não tem iluminação aí dentro que venha de fora. A única iluminação que nós vamos ter vai ser a iluminação dos candelabros, que estão aqui, ó, diante, tá? Do Santo dos Santos. Estão do lado de fora. E aqui a gente vai ver, ó, a cortina, tá? Esse véu vai ficar aqui fechando esse lugar o tempo inteiro. Só vai abrir quando o sumo sacerdote vai lá para fazer as dedicações, as ofertas que devem ser feitas. Tudo bem? Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima da arca, e cobriam por cima a arca e as suas varas. Vamos lembrar aqui as medidas do Santo dos Santos? Quem lembra aí? Ninguém? Os números ou o formato? O Parece que número. era 45. Então, não, 45 não. Eram 20 côvados, pessoal, em todos os seus lados, tá? Formando um cubo perfeito. Quando a gente pensa em 20 côvados, a gente vai ter aquela medidazinha básica em torno de seus 45 centímetros por côvado. Então, a gente vai imaginar aqui que aqui tem em torno de 9 metros, né, mais ou menos, aqui de extensão. Então, nesses 9 metros, lembra quanto tinha a arca? Quem lembra? Ninguém lembra. A Arca da Aliança ela tinha em torno de 2 côvados por 1,5, tá? 2 côvados por 1,5. E a gente vai perceber que 2 côvados vai dar o quê? Menos de 1 metro, né? 2 côvados e meio, se não me engano. 2 côvados e meio por 1 côvado e meio. Então, menos de 1 metro, a gente vai ter aí ou 1,10 m, 1,20 m, por aí. É uma coisa relativamente pequena, né? Era uma caixinha de ouro. E no momento que a caixa de ouro entra aqui, 1 metro, a gente vai ter que os varais atravessam isso aqui ao ponto de serem vistos do lado de fora. Então, eu fiquei aqui pensando, por que um varal de quase 10 metros para uma caixa de cerca de 1 metro? Talvez para que os sacerdotes não estivessem tão próximos da caixa, a arca propriamente dita, ou talvez porque precisariam-se de vários sacerdotes para estarem carregando essa arca. Vamos lembrar que essa arca, pessoal, junto com o propiciatório, tem em torno aí de 400 a 500 quilos, né? Meia tonelada de madeira de acácia e ouro. Então, não é uma coisa levezinha, é uma coisa pesada. Então, poderia ser para segurar, para que vários homens pudessem segurar,
né, a arca com tranquilidade e também para que eles mantivessem uma certa distância da Arca da Aliança. Bom, seja lá como for, não sei, mas esses varais, eles ocupavam os 9 metros lá da sala e ainda saía uma pontinha deles para fora, de modo que, o que o texto aqui vai falar? No verso 8, tá? Quem está chegando aí agora, 1 Reis, capítulo 8, verso 8. As varas sobressaíam tanto que as suas pontas se viam desde o santuário, diante do Santo dos Santos, mas de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Então, aqui do lado de fora não se via, mas quem estava aqui no santuário via as pontas das varas, as pontas das hastes, tá? E nesse trecho aqui, o que é interessante, quando ele fala assim, ó, ali estão até os dias de hoje, significa que quem escreveu o texto escreveu antes que o templo fosse destruído, porque, enfim, essas varas não estão lá mais até o dia de hoje, né? Esse templo foi destruído, reconstruído, ampliado e já foi destruído de novo. Bom, vamos lá. Na arca nada havia, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera, junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem eles da terra do Egito. Quem sabe o que é o Horebe? Quem lembra? É o monte onde Moisés estava quando Deus falou com ele. Qual outro nome que esse monte tem? Sinai. Perfeito. Então, quando ele recebe essas pedras lá no Monte Sinai, ou no Monte Horebe, ele recebe a instrução também de Deus para guardar essas tábuas dentro de uma caixa, que é a arca, tá? Tem aquela primeira arca de Moisés, falamos disso algum tempo atrás, e tem a arca da aliança propriamente dita, que é essa. E o que é interessante, pessoal, a gente pensar, a arca da aliança, ela continha 3 itens, né? Um dos itens, as tábuas. Outro item, a vara de Arão que floresceu. E o outro item era um pote de ouro com o maná que caiu do céu. Todos esses itens era para mostrar o quão Deus era misericordioso com os homens pecadores. E que ainda que esses homens fossem rebeldes, que cada um desses itens vão acontecer em meio à rebelião do povo, ainda que esse povo fosse rebelde, Deus não deixou de cumprir a sua aliança, a sua palavra com esse povo. Deus não deixou de cumprir o pacto que ele havia feito com Moisés, o pacto que ele havia feito lá atrás com Abraão. E por aí vai. Deus é fiel a todo instante. Dentro dessa arca haviam 3 itens e o texto agora está falando que só tem um item. Como a gente sabe que Deus está no controle de tudo, a todo instante, em toda situação, Deus até permitiu que o maná fosse removido da arca, que a vara de Arão fosse removida da arca, mas a tábua do pacto não. E o que isso significa para a gente? Como diz aí Dona Cida, trazendo para os dias de hoje. De fato e de verdade, o que importa realmente é o pacto. A Arca da Aliança hoje somos nós, cada um de nós representa a Arca da Aliança, representa o santuário, representa o templo de Salomão, representa o tabernáculo de Moisés. Nós somos hoje aquilo que contém a glória de Deus. Ainda que sejamos feitos de barro, de madeira, de pedra, ainda assim, quando Deus entra, vem a santidade do Senhor, que é representado pelo ouro nessas figuras. E quando a santidade do Senhor vem sobre as nossas vidas, transforma por completo. E grava dentro da gente algo
que jamais nós podemos esquecer, e é o que sustenta a nossa fé: a fidelidade de Deus. Por que que a minha fé não é abalada? Porque eu confio que a palavra de Deus não vai voltar atrás. Ainda que eu falhe, ainda que eu erre, ele tem um pacto comigo. Ele vai ter misericórdia para comigo. Quando eu lembrar desse pacto e lembrar que ele apaga o meu pecado, o meu passado, e abre para mim uma brecha, um parênteses, para que eu tenha uma nova vida, então isso me dá esperança e isso faz com que eu tenha motivação para viver sob a minha fé. Viver dentro dos ditames de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus determinou que eu deveria viver, que os homens, a humanidade, deveria obedecer. É interessante que as tábuas do pacto, elas vão permanecer com Israel. Os outros itens, tudo bem, pode ser levado embora. Mas o pacto, não. Isso aí não pode ser nunca, jamais esquecido. Pode falar aí, Maiana. E é tão forte que essas tábuas já são as segundas, né? Porque da primeira vez, Moisés quebrou, porque o povo construiu o bezerro de ouro, e mesmo assim o interesse de Deus era tão grande que deu mais uma oportunidade e dá várias e várias, né? Sempre, nossa alegria é essa, que ele sempre tem essa paciência com a gente, independente da nossa infidelidade. Isso é que é legal, pessoal. Independente da nossa infidelidade, Deus não deixa de ser fiel. Pode falar aí, Maiana. É aquilo de ser imutável. É como eu saí na outra meditação, não deu para falar. Quando ele fala que as pedras do templo se encaixavam, não teve força nem nada, aquilo era o que Deus era e é o que nós temos que ser, porque não é Deus que tem que se encaixar na minha vida, sou eu que tenho que me encaixar nos planos de Deus. E ele vai sempre dar essa... Deus é imutável, ele não vai mudar pela minha injustiça. Ele pode até mudar pela minha justiça, porque muitas vezes ele muda os planos por causa da pessoa. Tem aquele rei Ezequias, que ia morrer, mas ele clamou, ele tinha respaldo e Deus deu mais 15 anos. Ele mudou o veredito. Ele pode mudar os vereditos, mudar a sentença, mas ele não muda quem ele é. E quando a gente tem caráter, principalmente o caráter de Deus, é isso, a gente não muda pelos pecados dos outros, a gente não muda por quem está ao nosso redor. A gente muda para agradar a Deus e para fazer a vontade dele. E quando há essa mudança, é para se aperfeiçoar, não para dizer que eu caí por causa disso, por causa daquilo. Realmente era algo que não estava bem definido em mim, porque Deus é definido. E se eu sou definida também, vai acontecer. Pois é, exatamente. Para mim, nesse momento, até onde a gente vai meditar, essa aqui é a parte mais importante do texto. Mostrar que, independente de onde a arca estava, o pacto de Deus permanecia. E aquele que valorizava esse pacto era abençoado por conta disso. Ponto. Então, vamos lá, né? Verso 9, na arca nada havia, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem eles da terra do Egito. E, mais uma vez, o texto vai pontuar essa situação sobre a terra do Egito, sobre o momento da escravidão, situando também a festa dos tabernáculos, todas essas correlações mostrando sempre a fidelidade de Deus a um povo que não merecia. Não só aquele povo não merecia, nenhum de nós merecemos. A humanidade não merecia, mas ele tinha esse cuidado, né? O texto toda hora vai remeter a essa aliança que já foi feita quando estavam saindo de lá
da escravidão, estavam saindo do Egito. E ainda que Deus tivesse prometido e mostrado seus poderes, suas capacidades, né? E o seu cuidado com Israel, ainda dentro do Egito, com as 10 pragas, a gente vai ver que dentro do deserto esse povo vai murmurar até que todos eles pereçam. Todos eles vão morrer. Então, o texto toda hora faz esse apontamento para esse momento da saída do Egito, da saída da escravidão. E é como se o estabelecimento do templo pontuasse um marco, um memorial também para esse povo. Olha, aqui está começando o cumprimento de uma nova etapa da minha promessa. A promessa já tinha começado a ser cumprida faz tempo, mas estamos aqui em uma nova etapa, onde eu escolhi para mim um lugar para ser adorado. Então, vamos lá, no verso 10. Saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor. A gente já viu isso também em relação ao tabernáculo. Antes mesmo, inclusive, do tabernáculo. Quando Israel está saindo do Egito, diante do Mar Vermelho, a gente vai ver que tem lá a coluna de fogo, vai ter a coluna de nuvem, a nuvem cobrindo, sempre protegendo Israel. Eles atravessam o Mar Vermelho, eles vão perambular pelo deserto e sempre a coluna de fogo vai estar lá presente durante a noite e a coluna de nuvem vai estar presente durante o dia, sempre protegendo Israel, sempre sinalizando para aquele povo, olha, Deus está aqui, Deus está com vocês, né? Ou melhor, Deus dizendo, eu sou contigo, eu estou contigo. Não vou sair de perto de vocês, eu estou cuidando, estou cuidando de muito pertinho. Acho que quando a gente tem essa compreensão de que Deus não abandona em momento nenhum, que Deus está cuidando o tempo todo e que Ele está muito perto da gente, que às vezes não enxerga, não ouve, não percebe. Quando a gente se dá conta dessa verdade, isso é revigorante para a nossa fé. Às vezes a gente pode acabar deixando isso passar batido. Hoje a gente estava lá fazendo trabalho no ponto de oração e a gente foi orar uma pessoa, um senhor. E quando a gente, na oração, né, falou sobre esse cuidado de Deus com a pessoa, né? Olha, fica tranquilo, Deus está cuidando de você, Deus não está deixando nada passar batido, Deus está olhando, Deus está preparando, Deus está sempre de olho no Senhor. O cara estava agitado, estava tenso, estava nervoso, de uma hora para outra começou a chorar. Não falou nenhuma palavra, não conseguiu, mas começou a chorar. Creio eu que naquele momento ele compreendeu, poxa, eu tenho esse Deus. Não sei, eu não perguntei, nós não perguntamos, não entramos em maiores detalhes com a pessoa, né? Fizemos o convite para estar conosco no culto, mas não sei, me remete, me faz pensar que uma pessoa como essa já provou de Deus e está afastada. E aí está sofrendo na mão do mundo, na mão do diabo, e quando lembra que Deus está lá completamente à disposição para poder cuidar dele, e ele simplesmente ignora o fato, então aí ele está sofrendo, né? E pode acontecer isso com a gente. A gente se habituar com as coisas, a gente ver isso com uma normalidade, sei lá, uma naturalidade, ver se vocês conseguem captar meu pensamento. Ver aquilo como uma coisa comum e não se dar conta da preciosidade que é a presença de Deus, né? Estava vendo uma pessoa comentando, quando você tem uma dor de cabeça, né? O que você faz primeiro? Procura uma aspirina ou você faz uma oração? Então, às vezes, a gente não percebe que Deus está aqui bem pertinho, a gente já procura logo o remédio, né? Achando que aquilo é uma condição puramente física. Pode ser puramente física, pode, mas
Deus não tem poder para curar também o que seja puramente físico? Por que não apelar primeiro para a oração? Por que apelar primeiro para o remédio? Ah, estou endividado. Por que não apelar primeiro para a oração? Por que procurar primeiro uma linha de crédito? E por aí vai, né? Enfim. Deus aqui, ele mostra a presença dele na forma da nuvem de glória, e a gente já sabe que quando ele se apresenta, dá um sinal de que ele aceitou aquele povo. Quando ele se apresenta aqui no verso 10, ele está deixando claro para Israel: eu aceitei esse templo, eu estou de acordo com essa ideia, e eu estou morando, mais uma vez, muito pertinho de vocês. A nuvem não foi só quem estava dentro do santuário que viu. Todo mundo viu. Todos viram. Todo Israel. Quem veio de lá dos confins, próximo do Egito, como quem veio lá, próximo a Mate, todo mundo viu. Todo Israel era para ter compreensão naquela hora. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não estamos à nossa própria sorte. Não, tem um Deus que governa tudo e que está cuidando da gente. Verso 11. De modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchera o templo do Senhor. Né? Então, ele encheu o templo de tal forma que aquela galera não conseguiu ficar de pé. Pessoal, por que vocês acham que essas pessoas não conseguem ficar de pé? O que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa, quando a gente lê, não conseguiram ficar de pé? Por que eles não conseguem ficar de pé? Ninguém tem uma ideia? Ah, duvido. Alguém deve ter pensado alguma coisa. Por favor, fala aí, compartilha. Fala aí, Maiana. Duas coisas. Redenção ao poder de Deus e muitos por causa do pecado. O pecado é tão grande que cai em si e se rende e se prostra. Porque Deus não fala com caído, ele não vai querer as pessoas caídas. Então, eu penso isso. Fala aí, Adriana, o que você pensa? Eu pensei na infidelidade, né? Eles queriam seguir dois deuses, não estava sendo fiel a Deus mesmo, né? Por isso não conseguia ficar de pé. Se a gente olhar hoje, se a gente não for fiel a Deus, a gente não consegue. A gente vai um tempo, dois tempos e depois cai. Fala aí, Neide, o que você acha? Eu acho que eles caíram na real o quão grande é Deus. Beleza. Existem algumas possibilidades, pessoal. E eu penso que tudo que vocês falaram aí faz parte. Eu penso que tem a questão do pecado. Quando você vê a santidade de Deus tão próxima de você, sei lá, bate alguma coisa dentro de você, a consciência acusa e você não consegue se manter de pé diante de Deus, e você vai fazer o quê? Colocar a cabeça entre os joelhos e se esconder. Pode ter batido um tremor do temor que eles desenvolveram por Deus naquele momento, e as pernas bambas não conseguem ficar de pé, né? Pode ser uma condição física, a carne não suportar a presença de Deus, né? Quando a gente vê, tem um texto que eu acho legal aqui, ó, abre aí, 1 Coríntios capítulo 15. Todo mundo?
versículo 50. A gente vai ver isso aqui, ó. Paulo falando. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Por quê? Essa carne não tem estrutura para ficar perto de Deus. Não só espiritualmente, estamos falando de uma alma, estamos falando de um corpo que não tem estrutura para estar perto da glória, da luz, do fulgor que vem de Deus. Toda luz, toda forma de emissão de luz, por mais branda que seja, emite calor, sabia? Tem passagens na Bíblia que fala que o brilho da face de Jesus é igual ao brilho do sol no seu ponto mais alto. Todo brilho, toda luz, ela vai emitir alguma forma de calor. Vocês já pararam para imaginar isso? Que nosso corpo poderia ser derretido, tostado, diante da presença de Deus? O LED emite pouca luz, pouca energia. Pouca luz não, pouca energia, mas tem calor também. Depende do tipo de energia. Aí ele emite calor também. Tem uma outra passagem que eu acho legal. Pega aí Daniel, no capítulo 10. Todo mundo? Capítulo 10, verso 9. A gente vai ter aqui, ó. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Isso aqui não me parece ser resultado de temor do pecado. Estou com medo porque pequei. Ele caiu profundamente adormecido. Não me parece também uma reverência. Ele não está prostrado adorando. Me parece que realmente ele não suportou. O corpo dele não suportou. Ele desmaiou. A presença de Deus. A voz, que causou nele uma sensação, uma emoção, que fez ele desmaiar. Vamos ver outra parte aí, ó. Duas folhinhas aí em Daniel mesmo, no capítulo 8, no verso 17. Ele veio para perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí com o rosto em terra. Já é um outro tipo de cair, já é um outro tipo de não ficar de pé. Ele caiu com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Aqui já me parece um reconhecimento da glória de Deus, uma reverência à glória de Deus. Tem várias possibilidades. Vê aí em Juízes. Já abriu? Juízes, capítulo 13. Verso 20. 3 ou 13? 13. É por aí, Isis. Juízes 13, verso 20. Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Aqui também não me parece que é medo por causa do pecado. Aqui me parece que é um sinal de reverência, de adoração, de consciência. Pô, eu estava diante de Deus. Né? Vê aí outra. E essa eu acho mais forte. Atos, capítulo 9. Pode falar, Cristiane.
No versículo 11 fala assim, e os sacerdotes, não era o povo que estava nesse momento, eram os sacerdotes. Então, não era, eu não acredito que era por pecado, mas pelo poder mesmo da presença de Deus. E aí, Atos, capítulo 9. Todo mundo? Verso 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Para mim, essa daqui é a pior forma de você não conseguir ficar de pé. Porque ele aqui foi derrubado. Ele não se lançou ao chão, ele foi derrubado pela sua arrogância, pela sua soberba, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pela sua altivez. E pessoas assim, Deus resiste. A não ser que ele tenha um propósito, ele faz cair para que a pessoa possa se levantar depois de quebrantada. Né? Enfim, voltando para Reis. Pode falar aí, Fernanda. Eu acredito no poder da glória de Deus, independente da condição da pessoa. Deus, ele é supremo de maneira que a gente não consegue descrever nem imaginar. E a presença de Deus é tremendamente, penso, né? Não consigo mensurar. É tremendamente forte. A palavra fala com relação ao Senhor Jesus que quando ele se identifica quanto à sua identidade no momento da sua prisão, que ele diz, eu sou, todos os joelhos ali se prostraram diante dele, diante da identidade dele. Né? Então, imagine você estar diante de Deus. Involuntariamente, você vai para a posição, a gente vai para a nossa posição, que é de servo, que é de subordinado, que é de submisso, se prostrando, ainda que involuntariamente. Essa passagem em particular que você trouxe, para mim, é por causa do pecado. Eles viram o pecado deles em si, naquele momento que eles estavam tentando maltratar Jesus, tentando pegar Jesus para espancar e matar. Mas todas essas situações, de fato, podem acontecer de muitas formas. A gente pode não se colocar de pé diante da presença de Deus. Creio eu, né, que nesse momento aqui, a glória do Senhor, de fato, causou um temor dentro deles. Quanto tempo fazia que eles não tinham visto a presença de Deus no meio deles? Não era 1 ano, 2 anos, já tinha uma cara. O que eles tinham eram os profetas lá chamando atenção para lá, chamando atenção para cá, e já começando a exortar essa nação. E nesse momento eles estão vendo a manifestação de Deus. Deus está lá pertinho deles. Penso que os sacerdotes estão tendo uma oportunidade que há muito tempo eles não têm. Eles estão tendo uma experiência que faz muito tempo que eles não têm. É bem bacana isso, porque quando nós temos nossas primeiras experiências com Deus, isso deixa a gente bem alegre. Batismo com o Espírito Santo. Mudanças de vida, hábitos que você tinha e que você não conseguia vencer e agora parece que nem te abala. Pecado que é superado e você nem se dá conta, você percebe que tudo aquilo é mover de Deus. Né? Antigamente você, diante de qualquer, aquele que fosse o seu pecado predileto, né? Cada um tinha lá suas inclinações. Então, quando você via aquela situação, você desejava, você não parava de pensar naquilo, você já tramava na sua cabeça, ficava lá maquinando o mal, vendo como é que ia acontecer aquela história que você queria praticar o pecado. E hoje você para e vê, poxa, não, nem fede nem cheira, você nem lembra mais que essas coisas existem, né? Por quê? Poder de Deus. Mas isso aconteceu já faz alguns anos, pelo menos para a maioria de nós aqui, isso já faz alguns anos, né? E às vezes
quando a gente fica sem ver grandes manifestações como essas, é aí que corre o risco da pessoa esfriar e cair. Não nessa queda aqui bacaninha, bonitinha, não. Uma queda legal. Quem é que não queria cair de ver a glória de Deus? Outro dia eu estava imaginando, se aqui na igreja aparecesse Jesus agora, o que eu faria? Eu fiquei pensando, eu não sei o que eu faria, sinceramente. Não sei. Sinceramente. Ainda mais se tivesse lá uma galera. O que eu faria? Eu passava na frente de todo mundo? Me achava melhorzinha? Né? Não sei. Eu fiquei parada pensando, não, vou esperar ele vir me tocar. Não, eu vou pular essa cadeira e vou atrás dele. Não, e se passar alguém na minha frente, eu vou agarrar o pé dele primeiro que os outros. Se tiver alguém lá do lado, eu vou puxar para fora. Não sei o que eu faria, sinceramente. Mas uma coisa é certa, isso aqui foi uma experiência que deixou esse povo em êxtase. Foi algo novo. E tudo que é novo traz para a gente renovo. Isso é o que aviva a nossa fé. Isso é o que nos mantém fortalecidos, avivados. Avivados é a palavra certa. Quando não estamos avivados, estamos apagados, né? Indo para, declinando para a morte espiritual, a pior morte que pode acontecer. Então, quando a gente tem essas experiências com Deus, isso realmente é que nos aviva. Tipo, vai para uma reunião de libertação e manifesta uma pessoa lá com encosto, um demônio. Você vai lá, pega aquela pessoa e cuida, liberta aquela pessoa. Isso te dá um avivamento que... Você está do lado de alguém e você vai estar buscando o Espírito Santo, e você começa a buscar o Espírito Santo junto com aquela pessoa, faz imposição de mãos, você vê que de uma hora para outra aquela pessoa está falando em línguas. Ela recebeu o Espírito Santo. Isso aviva você. Você é só um vaso. Tem honra nenhuma disso. Mas você ser usado e você ver a manifestação de Deus através de você, pô, isso é muito bacana. Né? Isso é muito legal. Ainda que você não veja através de você, né? Que você ouça falar, pô, fulano, aconteceu isso e isso. Conquistou, venceu, se libertou, alcançou, foi curado. A gente fica feliz de ver a manifestação da glória de Deus. Gente, esse povo aqui fazia um tempinho que não via isso. Então, eles estão em êxtase, e eu creio que, nesse momento, essa queda aqui, eles não conseguiram se manter de pé. Eu acho que bateu uma bambeira realmente nas pernas, entendeu? Nos joelhos, e eles, em êxtase, não conseguiram se manter de pé. Não fala aqui que eles desmaiaram, não fala aqui que eles necessariamente se prostraram, né? Mas eles ficaram alegres, em êxtase, com essa situação. Isis, você queria falar alguma coisa? Pode falar, Isis. Não, mais ou menos o que você falou, eu queria meter meu bedelho. Eu fiquei, me remeteu, não sei se tem a ver, me remeteu a Marta e Maria. O mestre ali falando naquele momento tão maravilhoso, sublime. E é exemplo deles, né? A nuvem, o Espírito de Deus está ali, eles estão maravilhados. Aí, não, já vi, vou voltar, deixa eu fazer minhas coisas. Ninguém vai fazer um negócio desse. Não, tá bom, já vi, vou voltar. Tá bom, já vi. Não, eles estão ali maravilhados e curtindo o momento que é realmente muito raro. E como sabiamente Dona Cida fala, trazendo para a nossa vida, esses momentos existem. Eu lembro da foto de... Qual é o nome dela? Não sei. Da loira? Cristiane? Não, é a nossa outra loira, dos olhos verdes. Ixi, Fernanda. Fernanda, a foto de Fernanda ali na busca e um momento de plenitude, a gente vê no rosto dela, que ela estava sentindo a presença de Deus. E esses momentos realmente são raros. E tais momentos, como o momento da busca, o momento que o pastor está ali falando, eu acho inaceitável a pessoa nesse momento estar ali no Zap, ou no momento da busca, não vai ali no banheiro. Não curtir esse momento de comunhão, no momento da igreja, todo mundo ali, a presença de Deus, com certeza, no meio de todos nós, porque a promessa dele, né? Onde tiver 2 ou mais, que ele estaria no meio. É isso.
Você falou uma coisa interessante. Não tem como, a gente trabalhando no salão, a gente observa as pessoas, né? No meio da busca, a pessoa de olho aberto, para mim... Ou então fica piscando, né? Fecha o olho, depois abre, fecha o olho, depois abre, fica olhando para o lado. Mas que diabo de busca é essa, cara? Que não consegue se concentrar. Não entendo, tá lá para quê? Pelo amor de Deus, né? Enfim, vamos lá. Verso 12. Então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria numa nuvem escura. E a gente vê isso. Em outras passagens, eu não busquei essa passagem, tá? Sinceramente, se alguém pegou aí, pode trazer, tá certo? Eu acho que está em Levítico 16:2, deixa eu ver. Levítico 16:2. A gente vai ter o seguinte. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no Santíssimo Lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Bom, a gente já sabia que dentro lá do Santo dos Santos não existia iluminação. Deus realmente apareceria no escuro, apareceria em meio a... Trevas é um nome meio assustador, né? Meio pesado, mas enfim. Na ausência de luz, porque só ele ali que seria a glória, não teria mais nada para iluminar aquele ambiente. E quando ele fala isso, ele está também mostrando que ele está vindo de dentro de um templo que também não tem a iluminação externa. A iluminação aqui é só mesmo das lâmpadas, mas isso no santo lugar. No Santíssimo, nem isso tem. Lembra que tem um véu lá, denso, grosso, cobrindo aquela passagem, né? Cobrindo aquela porta, vamos dizer assim. Então, ele fala isso também em Salmos 97. Deixa eu ver como é que está em Salmos 97 aqui. Salmos 97, no verso 2. Verso 1. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Retidão e justiça são a base do seu trono. Então, quando a gente vê ele falar assim de nuvens e escuridão, parece uma coisa estranha, né? Deus falar de escuridão, mas enfim. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Então, sinaliza para o fato de que ele se manifesta no íntimo, no secreto, aonde ninguém vê, só ele que pode chegar lá. Vamos lembrar que nós somos a arca. Então, quando ele vem trabalhando dentro da gente, ele vai justamente lá, no íntimo, naquilo que ninguém vê. Você é casada há 50 anos com seu marido, mas ele não sabe daquilo ali. Deus vai e ele te conhece. Né? Você tem sua mãe, e sua mãe te conhece como ninguém, melhor até do que seu marido, beleza. Mas ela não conhece aquilo que você escondeu. Ali só Deus é quem conhece. Quando ele faz alusão a esse lugar onde não há luz, onde é escuro, remete a gente para as profundezas do nosso próprio ser. Ele vai lá, e lá ele faz a transformação. Lá ele cura, lá ele faz a vontade dele prevalecer. Claro, sempre, se a pessoa quiser, porque ele não obriga a gente a nada. E ele poderia até fazer isso, né? De acordo com a vontade dele, ele poderia nos obrigar a gostar ou não gostar de qualquer coisa. Mas tem uma coisa que Deus é fiel aos seus princípios, ele é fiel aos seus princípios. Enquanto a gente vê que ele determina lá o livre-arbítrio,
A gente vê ele endurecendo lá o coração de Faraó. Mas depois que ele endurece o coração de Faraó para falar a Israel, ele para de intervir no coração de Faraó. Ah, Faraó, se você quiser se converter, você se converte. Acabou. A gente não sabe o que aconteceu depois de Faraó. Ninguém sabe o que aconteceu depois de Faraó. A palavra não fala. Vai que ele se converteu. Não sei. Né? Ele só endureceu o coração de Faraó para favorecer Israel, para ensinar Israel, disciplinar Israel. Quando ele conseguiu fazer isso, então ele parou de endurecer o coração de Faraó. Eu penso que ele não vai endurecer o coração de ninguém para resistir a ele, resistir à voz dele, por bel prazer, para que aquela pessoa realmente venha se perder na eternidade. Duvido, né? Mas ele teria esse poder e essa autoridade, mas ele não faz. Então, ele só faz quando a gente permite. Por mais que ele penetre no mais íntimo da gente, ele só faz aquilo que a gente permite. Pessoal, daqui em diante, ele vai começar uma oração. E se a gente começar agora, a oração vai ficar um pouco quebrada. Já vai ficar quebrada, né? Porque ela é muito grande. Mas eu vou preferir parar hoje por aqui e a gente dá continuidade amanhã, tá bom? A partir do verso 13 em diante, quando ele vai começar a falar com Deus. Ok? Dúvidas ou algum comentário para fazer ainda a respeito de hoje? Dona Meire, quer falar alguma coisa, Dona Meire? Só Deus, viu, Dona Meire? Fala aí, Dona Ana. Oi, eu estava aqui meditando nesse de Salmo aqui que você falou agora sobre a nuvem e a escuridão, né? Sim. Não sei se está fugindo do assunto. Nuvem e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Eu estava aqui meditando nesse versículo porque a gente tem assim o hábito de dizer: ah, Deus é fiel, Deus é bom, mas esquece que Ele também Ele é justiça, não é só bondade. E se a gente não obedecer, a gente vai colher o que a gente planta. Então eu estava assim, realmente me distraí um pouco meditando nesse versículo, que eu me lembrei de uma situação que não vale ao caso agora eu relatar, mas é isso aí que eu estava observando e trazendo para a vida, né? Para a atualidade, para o momento da pessoa. Não só pensar somente na bondade e abusar de Deus, abusar sim quando a gente desobedece, procurar sempre obedecer. Concordo com a senhora, Dona Ana. Não fugiu, não, do assunto, não. Está tudo dentro. Dona Maria, quer acrescentar alguma coisa, Dona Maria? Eita, Dona Maria já dormiu. Não dormi não, eu apenas estou aí dando fone. Não, eu acho que tudo exatamente o que foi dito aí, certo? A presença de Deus é uma coisa muito forte. Você percebe isso quando você está orando, você está se entregando, entendeu? E as coisas vão surgindo na sua mente. As coisas que você precisa melhorar, as coisas que você precisa se dedicar, as coisas que você não está bem. Imagine diante de fato da presença de Deus. É um negócio muito forte que a gente não conhece, né? E é como ela falou, Deus é bondade, é misericórdia, mas ele também é justiça, né? Então a gente já sabe que vai haver o juízo final, a gente já sabe que Deus ele já está na reta final para chegar e dizer, ó, acabou, tem mais misericórdia, não tem mais perdão. Agora é realmente dar a salvação a quem merece e a condenação a quem merece, quem buscou por isso, quem não fez nada para merecer. Nada, é isso que eu penso.
E tudo que vocês colocaram aí, ó, Beleza, pessoal. Então, vamos encerrar por hoje, tá certo? Dona Cida, a senhora faz aí a oração, Dona Cida, para a gente entregar o trabalho, por favor. Meu Deus, meu eterno Pai, é com temor e tremor, meu Pai, que nós entramos na tua santa e gloriosa presença, meu Deus, e pedindo, meu Pai, que o Senhor venha nos ensinar a ter mais temor, tremor pelo Senhor, porque o Senhor é tão grande que foge do nosso entendimento, entender a tua grandeza, meu Deus. Como é grande, meu Pai, o Senhor. Grande, 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 eu não me canso de dizer, de olhar para o Senhor, meu Pai. Eu não sou nem digna de estar olhando para o céu, mas o Senhor me permite, meu Pai. O Senhor permite a gente, meu Pai, como pecador, engrandecer, falar com o Senhor. Nós não somos nem dignas de dizer Deus, Jesus, Espírito Santo, mas o Senhor é tão magnífico, soberano, Deus, porque tu és grande e sempre, meu Pai, dando chances e mais chances a gente de permanecer na tua presença. O Senhor só quer da gente, como eu canso de dizer, Senhor, obediência. Meu Deus, dá-me entendimento à tua palavra, meu Pai, cada dia mais. E que o pastor, meu Pai, amanhã, nessa santa, gloriosa reunião, venha falar com cada uma de nós, cada pessoa que estiver ali, meu Pai, entenda a tua palavra, porque o Senhor é maravilhoso, meu Deus. O Senhor é santo. Então, meu Pai, essas pessoas que estão aqui, que foi convocada para a gente orar, que o Senhor invada o sentimento dela, habita nela, meu Pai, tira a trave dos olhos dela, porque nos resta pouco tempo, meu Pai. E essas pessoas aqui, meu Pai, na sala do sacrifício, o que elas precisarem em oração e pedirem ao Senhor, Pai, entrega para elas, meu Deus, conforme a tua vontade e não a nossa. Então, meu Pai, visita cada familiar da gente, meu Deus, que possa ser completado, meu Pai, com essa água que vai ser sacudida, balançada do tanque de Siloé, Senhor, que o Senhor venha movimentar e tirar paralisia do meio da nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego essas pessoas que estão aqui, meu Pai, que foi convocada para a gente orar no domingo, nós estamos orando. E também essa pessoa que foi nos entregue, meu Pai, também para orar na quarta-feira, que o Senhor, na oração dela, que o Senhor entregue na mão dela, meu Pai, também, o pedido dela, Senhor. Nós não somos dignos de nada, não merecemos nada, mas o Senhor sempre com a sua benignidade nos entrega, Senhor. Então, meu Pai, eu entrego as nossas vidas, a nossa família nas tuas mãos, meu Pai, desde já te agradecendo por este dia, por esta noite e por amanhã também, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Deus que é Espírito e que é Santo, eu entrego nas tuas mãos, meu Pai, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Isso aí. Por hoje é só.